Boa noite, João. Boa noite, Sônia. Boa noite, Deusa. Boa noite, Maurício, Adilson, Sônia. Tudo bem para todos? Estamos aqui reunidos hoje, estamos gratidão a Deus. Vamos ter sentimento de gratidão a Deus por esse mais momento, mais dia maravilhoso de poder estar aqui reunidos para discutir, para refletir sobre o tema evangélico. Vamos fazer nossa prece. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que temos concedido, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia por nós. Agradecemos, Senhor, por esse planeta maravilhoso no qual moramos. Agradecemos pelas oportunidades que temos de viver e de poder caminhar, de poder sentir, poder sorrir, poder respirar esse ar maravilhoso. Gratidão, Senhor, por receber o teu evangelho de amor, por receber o Consolador que tu prometeste há 2000 anos. Gratidão, pedimos nessa Jesus. Sustente em favor de todos que se encontram encarnados, desencarnados, e todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia neste momento, serão todos abençoados. Que a tua paz, Jesus, seja conosco, agora e sempre, e que assim seja. Então, graças a Deus, nós estamos mais um dia, mais uma terça-feira, e damos graças ao nosso Pai Celeste, refletindo. E hoje temos nosso irmão, companheiro de longo, que vai tomar conta do restante da palestra, das reflexões, e depois, na sequência, ele já vai também iniciar, fazer o encerramento com o passo à distância. Que Jesus proteja todos nós, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Gratidão. Boa noite. Dona Deusa, Sônia, Alane e quem mais surgir, sejam todas bem-vindas. E quem depois assistir através do YouTube, que nós possamos ter uma noite de bastante aprendizado, né? Que Jesus possa nos orientar, os benfeitores espirituais, para que essa noite as palavras fluam em direção daquilo que realmente nós queremos, né, e necessitamos para essa transformação que buscamos nessa reencarnação, hoje 22 de abril de 2025. Nessa semana, nós temos várias datas, né, interessantes. Por exemplo, 18 de abril é o dia que nós comemoramos o início da doutrina espírita lá em Lyon, na França, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Foi do dia 18 de abril de 1857. Kardec tomou conhecimento das mesas girantes em 1854 e em 1857 surgiu o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas. Nessa época ele tinha um pouco mais de 500 perguntas, hoje ele está com 1016, né? Então ele fez uma segunda edição 2 anos depois, com algumas complementações. Muito bem. E também no dia... a semana toda, né, é comemorada a Semana Santa, com a Sexta-feira Santa, que é o dia em que Jesus foi crucificado, né? Ele teve a prisão, tortura e crucificação. E no domingo a Páscoa, que é a ressurreição. E mais também é o desencarne do Papa Francisco,
que aconteceu também nessa madrugada e que nós estamos também, né, o mundo inteiro está homenageando, né, o Papa 88 anos, foi um Papa que teve um diferencial, né, com relação à forma de conduzir a Igreja Católica. E nossos irmãos católicos hoje eles estão entristecidos, né, clamando pelo Papa. Eu vou lembrar até algumas frases aqui que o Papa deixou para nós, que eu achei interessante, que mostra aquele espírito, né, revolucionário do Papa, que tem até um filme que ilustra, né, que quando ele era padre, saiu para sacerdote lá na Argentina, o comportamento, a forma dele se conduzir em favor das minorias, em favor dos pobres, sempre questionador, né, contestando as elites dominantes, e ele levou isso para a governança dele de Papa. E ele diz uma frase que eu achei interessante, que ele trouxe para nós, que é melhor ser ateu do que católico hipócrita. Essa frase vale para todos, né? Não só para o católico, para o espírita, para o evangélico, para o budista, para qualquer tipo de ideologia religiosa, né? Melhor ser ateu do que ter uma igreja dentro de si, né? Aquela ideia da igreja que não se aplica no seu interior, né? Na sua prática, no seu dia a dia. Então, melhor ser o ateu do que ser hipócrita. E Jesus também falou muito sobre essa questão do hipócrita. Chamou os doutores da lei, os fariseus, de raça de hipócrita, de raça de víboras, na época. E uma outra frase que eu também achei bonita, né, do Papa, se uma pessoa gay busca a Deus, quem sou eu para julgá-la? E complementando ainda, num outro momento, ele disse: gays são filhos de Deus e têm o direito de constituir uma família. Então, isso também foi uma revolução dentro da Igreja Católica, né? E ele trouxe essa questão do acolhimento, né? De vencer os preconceitos, as discriminações. E achei também muito interessante essa posição do Papa. Outra frase dele: dinheiro deve servir e não governar. Jesus também trouxe bastante comentários sobre essa questão dos poderes, né? E o dinheiro é o exercício do poder aqui na Terra, pelo dinheiro. Então o dinheiro ele deve servir, né? Ele deve servir a todos e não governar. E até hoje nós estamos buscando esse caminho, mas ainda não sabemos fazer bom uso dos recursos, dos poderes que Deus nos coloca muitas vezes à disposição. Uma outra dele também, né? Deus escolhe boas pessoas em todas as religiões. Então, em todas as religiões nós temos pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas más, pessoas que são seguidoras da sua religião ou do Evangelho do Cristo, e aqueles que muitas vezes estão ali por oportunismo. Uma outra que ele diz também: precisamos de pontes e não de muros. Essa é direcionada àquela ideia dos muros, das barreiras que se cria, das discriminações, porque eu pertenço a essa cultura, né? Não posso me misturar com isso. Isso desde antes de Cristo já existia essa ideia, né? Nações guerreando contra nações. Então a ideia é quebrar essa ideia assim, desse patriotismo que exclui, que separa, que coloca um irmão inimigo do outro. Afinal, nós somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. E ele trouxe também essa ideia. E Jesus lá atrás também falava sobre isso, né? Que todos somos filhos do mesmo Pai. Que não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão. Também, né? Outra frase do Papa Francisco, que fala sobre o amor, né?
Mas não ter espaço para ódio, mas ter espaço para amor, né? A exclusão ou discriminação. Só sejamos todos irmãos. E uma última que ele diz assim: para alguns sou comunista, mas o amor pelos pobres é centro do evangelho. Então muitas vezes as pessoas não têm uma forma, né, de combater aquela ideologia, né, porque ela ela se põe à oposição, né? Mas o Cristo, o Evangelho de Jesus é muito claro sobre a inclusão, sobre a questão dos pobres, dos miseráveis, do próximo. Então eles acabam colocando algum tipo de nominação para discriminar, né? E o Papa também falou sobre isso. Aí ele diz assim: esse aspecto de misericórdia, a inclusão, não se manifesta no abrir os braços para acolher sem excluir, sem classificar os outros com base na sua condição social, língua, raça, cultura ou religião. Na nossa frente há somente uma pessoa que deve ser amada como Deus a ama. Então, um convite para esse relacionamento de amor com o próximo, acolhimento, né, de considerar todos como irmão. E aí, trazendo então para a questão de Cristo, eu li então um texto, um artigo, numa rede social onde o Espírita estava colocando um artigo cujo título era Não seja ingênuo, Jesus não morreu pelos seus pecados. E eu achei que seria interessante a gente trazer esses pensamentos, essas ideias. Que esse pensamento, né, diz ele, que é um pensamento muito conveniente. Né? Jesus morreu pelos pecados. Aí eu não tenho responsabilidade, o meu pecado eu transfiro para o sacrifício que Jesus fez, né? E daí eu não tenho compromisso, não tenho responsabilidades por aqueles erros que cometo. Então é um pensamento muito conveniente e também tolo, né? O contrasta com a justiça de Deus, com a razão, com a racionalidade. E é um absurdo. Então Jesus não foi morto pelos meus pecados. Jesus foi morto porque ele era um livre pensador. E o pensamento dele, por ser livre, ele impactava, ele ia contra as elites da época e como vai ainda hoje. Hoje ainda nós temos essa dificuldade que o pensamento do Cristo seja implementado porque fere interesses. Então muitas pessoas, principalmente muitas pessoas que estão no poder ou que têm poder, né, que eles resistem muito a esse pensamento. Jesus, ele conhecia a verdade. Ele dizia que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então ele era livre, porque ele conhecia a verdade. E ele então manifestava livremente. Ele pregava o amor, né, o amor a tudo e a todos, porque todos somos filhos de Deus. Aí também acabava ferindo, né, esses interesses. E ele também foi preso, julgado, condenado, torturado, porque ele pregava o amor. Parece uma coisa estranha, a pessoa pregar o amor e por conta disso ser perseguido. Mas foi o que aconteceu com Cristo e acontece até hoje com aqueles que defendem o amor, né? A pregação do amor. Então, às vezes, a pregação do ódio tem mais inserção em determinados grupos do que o amor. E por usar o poder da mente. Jesus, ele tinha consciência, pelo conhecimento da verdade, ele tinha consciência do poder que ele tinha. Esse poder que ele tinha, ele falou, vocês também têm. Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, ele podia controlar as tempestades, ele podia promover curas fantásticas, né, ditas como milagrosas. Através do pensamento, ele manifestava suas ideias. Ele também foi condenado até pelo respeito que ele tinha às mulheres, né? Pela defesa das mulheres também ele
contrariou a interesses, né? Mulheres eram consideradas como propriedade, como objetos e tudo mais, até muito tempo, até após o Cristo desencarnar, após muitos anos, né, a mulher ainda tinha e tem até hoje dificuldade de inserção. Hoje está muito mais inserida, mas ainda há o preconceito, há o machismo exacerbado que diminui, né, a questão das mulheres, a dificuldade. Ele também foi crucificado por cuidar da natureza, né? Nas palavras dele, muitas vezes eles citavam Deus e a gratidão que devemos ter a Deus pelas belezas da natureza. Ele, em muitos momentos, então ele, no fim, enfim, Jesus foi condenado por ser um revolucionário. Revolucionário. Ele afirmava que a casa de Deus está em toda parte, né? Não precisa de templos para adorar a Deus, que o amor e o respeito ao próximo, como a si mesmo, é o mais importante. Então, o mais importante é a prática do Evangelho, né, do que a pregação, a adoração, o louvor, que muitos, né, têm o tempo todo, né, achando que é isso que vai levar ao reino dos céus, né? Então Jesus era o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, altamente evoluído. Ele trouxe essas ideias e as pessoas da época achavam que acabando com o corpo físico, matando Jesus, a sua ideia também se acabaria, né? Acabaria com a morte física. Mas os alcances das suas mensagens, ela permanece conosco até hoje. Mas até hoje também manipulam essa mensagem, elas traz essa ideia de culpa para nós, né? Dizendo que Jesus se sacrificou por nós através a morte dele foi um sacrifício para nos salvar, então a gente acaba carregando essa culpa e muitas vezes pelo medo nós somos adestrados, direcionados, controlados, e então usa essa imagem para criar o medo e a culpa, a dor e o sofrimento. E é claro que é uma coisa que nós espíritas que estudamos, né, recebemos as orientações do espírito, que ninguém morre pelo pecado do outro, né? Ninguém pelo pecado alheio. Jesus foi morto por medo que tinham dele, né, das suas ideias, né? Achavam que as ideias contrariavam os interesses da época, e ele falava isso com muita clareza a todos, e que essas ideias, se elas fossem popularizadas, poderia trazer prejuízos às elites, né, da época. Então ele foi morto por medo, com muitos mestres, muitos defensores da terra também teve esse caminho, né? Morreram pelas suas ideias, porque as ideias contrariavam a muitos. Porque a escuridão, ela teme a verdade, a escuridão teme o amor. E Jesus veio trazer a verdade, veio trazer o amor. Jesus, então, ele foi crucificado porque ele era um revolucionário que desafiou o sistema, que ele pregou amor, deu importância ao poder da mente, defendeu o respeito à mulher, à natureza, enfim. Jesus ensinou que nós temos o reino de Deus dentro de nós. E o Espiritismo veio reafirmar, complementando que o reino de Deus está dentro de nós e a lei de Deus está dentro de nós. Que ninguém precisa trazer essa lei para nós, ninguém precisa fazer orações por nós, né? Nós precisamos pagar orações ou qualquer outro tipo de para que as pessoas façam em nosso nome. Nós mesmos podemos fazer. É claro que a oração feita, a oração intercessória, aquela oração que é feita em favor do próximo, ela tem o seu efeito muito bom. É uma forma de caridade, né? Nós emitimos energia através da nossa vontade, irradiamos energia, e essa energia pode e vai auxiliar aqueles a quem direcionamos as nossas orações, desde que essa oração seja sincera, seja com boa vontade, desculpa, seguindo aquelas
aquelas regrinhas, né, que nós já estudamos mesmo sobre, sobre a oração. Então, a gente percebe assim, né, que Jesus ensinou que nós todos somos um, né, que não existe fronteiras, todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, mas as pessoas, muitas pessoas ainda continuam manipulando as ideias, a imagem do Cristo para criar medo, culpa e sofrimento entre nós para ter a dominação. Então ele veio e nos trouxe nos convidou a tirar a venda da ignorância dos nossos olhos e nos ensinou que a liberdade, né, não está nos ritos, nos cultos, mas a liberdade está dentro de nós, na nossa forma de... E ele fez isso na prática, demonstrando, sendo modelo, sendo guia, né? Ele ensinou para nós o empoderamento. Nós temos o poder está dentro de nós. Nós não precisamos nos submeter a ninguém, né? Nós temos esse poder através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Hoje é muito em voga a gente ouvir assim, né, que as pessoas dizem, eu tenho poder, né? O universo conspira ao seu favor quando você quer determinada situação, e você pensa nela com vontade, você atrai aquilo que você pensa. Então, por isso que às vezes é muito dito assim, por que você reclama tanto, né? Valoriza tanto as coisas ruins, a enfermidade e tudo mais, valoriza a vida, valoriza a saúde, valoriza a alegria, seja grato a Deus, porque através dessa mudança de pensamento, nós vamos atrair para nós coisas boas. A nossa mente, ela tem um poder fantástico. Então, Jesus veio trazer essas ideias, né? Ele pensava diferente dos demais, ele não obedecia ao sistema da época, ele não obedecia às leis mosaicas. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele estava se referindo não à lei dos homens, mas à lei de Deus, né? Dar cumprimento à lei de Deus. Expôs então que a igreja era um covil de ladrões. Ele usou essas palavras, covil de ladrões. E nós vemos hoje que muitas igrejas ainda merecem esse título, né? Que os líderes políticos e eclesiásticos, porque misturava tudo, né? Era a teocracia, então a igreja que tinha o poder, então os sacerdotes, os escribas, os fariseus daquela época eram insensatos e eram cegos, guiando outros cegos. Então ele foi muito firme no posicionamento contra a dominação da época. Ele ensinou que a fé era uma questão íntima, é uma questão interior, né? Que o reino de Deus está dentro de nós e que tudo que fazia nós também podíamos fazer, mais ainda do que ele fazia. Mas aquela elite, né, escravizadora da época, escravizava os hebreus, condenou, crucificou. E depois, passado mais de 300 anos da crucificação, da morte do Cristo, ainda nós vemos, né, as guerras, as dominações, né, a imposição do cristianismo pela força, né, que não era cristianismo coisa nenhuma, não era o evangelho do Cristo, hoje se dá aí há muito tempo, né, dá o nome de cristianismo a tantas coisas equivocadas que se comete, cristianismo, e o evangelho de Jesus ele é tão claro. A moral do Cristo não deixa dúvida, mas ainda assim encontra pessoas que dão um jeitinho de modificar e de tornar aquelas palavras verdadeiras, de forma a trazer benefícios para si próprio, de forma a levar o ódio, a separação, a dissensão. Então, distorce a mensagem do Cristo por uma conveniência do poder político e religioso de sempre. Isso aconteceu e ainda acontece até hoje. E ele sabia disso, ele sabia que isso ia acontecer. Por isso, então, que ele diz, busque a verdade, que a verdade vos libertará. Né?
E essa verdade, ela não está nos livros, né? Não tá, ela está na interpretação, muitas vezes, de uma mensagem, ela está na forma que a gente raciocina e vê. Então, Jesus, ele se entregou à crucificação com amor, né? Ele já esperava por isso. Ele poderia não ter se deixado imolar, né? Poderia ter resistido a isso, poderia ter interrompido aquele processo a qualquer momento. Ele tinha esse poder, mas não o fez. Ele se permitiu ser crucificado para que nós entendêssemos que nos momentos mais duros e difíceis é possível amar, é possível perdoar. Ele foi exemplo vivo do seu ensinamento. Jesus foi ele veio dizer, né? Ele não veio trazer a vida eterna, mas dizer que a nossa vida não se interrompe com, a, com o túmulo, né? Que a nossa vida continua, que nós somos imortais, né? Então ele veio esclarecer que nós já temos essa vida eterna que muitos prometem, né? Nós já temos Deus dentro de nós, né? Que nós precisamos buscar Deus através dos ritos, dos louvores da igreja. Nós já temos. Então Jesus ensinou que nós somos os criadores da nossa realidade. Nós podemos fazer diferente, né? Que a vida pode ser diferente para nós, além da forma como nós pensamos. Então, voltando a repetir, mataram Jesus por medo, porque as promessas de Deus conflitavam com os interesses daquelas pessoas que estavam muito envolvidos com a questão da matéria, né? E Jesus ainda disse que os vencedores da terra não se necessitavam, né, de médicos, não necessitam de boas notícias. E por isso que ele veio para os humildes, né, para os pequenos, para os deserdados da sorte, para aqueles proscritos, né? Então a gente fica pensando assim, com quem Jesus andaria, né? Com quem Jesus andava quando ele veio aqui na terra? Ele andava com os profanadores do nome de Deus, né? Considerado pelas elites da época, pelos doutores da lei. Ele andava com aqueles que profanavam a lei de Moisés, profanavam a lei de Deus. Então Jesus andava com pessoas de má vida, segundo essas pessoas, né? Isso está até em Marcos, né, 2, capítulo 15, que diz assim que aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos, e muitos publicanos. Publicanos eram considerados pecadores, né? E pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, esse é o tipo de pessoa que Jesus andava. Se ele estivesse hoje encarnado aqui, com quem ele andaria? Vamos pensar quem são esses profanadores do nome de Deus, segundo esses falsos profetas, esses religiosos materialistas, hipócritas na palavra do Cristo, né, que se fingem ser o que não são. Ele andava com bandidos, né? Em Lucas, Jesus, na crucificação, o ladrão, né, que fala, até cita ali o bom ladrão, alguns falam, disse: lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele andava também com ladrões, né? Jesus também, e hoje será que com quem que ele andaria? Vamos pensar, né? Com corruptos, né? Jesus foi preso e torturado e morto, acusado de corromper um sistema. É a lei da época. Ele corrompeu perante a ideia daquelas pessoas, ele corrompeu aquele sistema. Afinal, ele disse muitas coisas que soavam muito estranho. Onde já se viu eu amar meu inimigo? Né? Aí ele conta aquela parábola do samaritano, o bom samaritano. Como pode falar que o samaritano é uma pessoa boa? Então condenava, né, os gentios, aqueles que pensavam diferente, que não acreditavam no mesmo Deus de Moisés. Então eram condenados por eles, pelos religiosos da época. E Jesus andava com esse tipo de gente, né? Então
por conta disso, ele foi perseguido, torturado, né, preso, torturado e morto. Ele andava com os pobres. Jesus andava com os miseráveis, os mendigos, aquelas pessoas proscritas, aqueles que estavam abandonados por todos. E essas pessoas andavam com Cristo. E os ricos, quando se encontravam com Jesus, era para tentar criticá-lo, tentar colocar ele numa palavra mal colocada para condená-lo, para poder eliminar, né, Jesus. Ou então aqueles que ainda tinham uma duvidazinha sobre a mensagem do Cristo procuravam encontrar com ele as ocultas, como foi o exemplo do Nicodemos, né, que procurou ele para falar sobre reencarnação à noite, para que ninguém pudesse ver, né, ele falando com Jesus. Então era uma época que a sociedade estava cheia de desigualdades, conflitos. Desigualdades nós não temos hoje, conflitos também nós temos hoje, injustiças. Nossa, injustiça é o que se mais tem, né? A justiça dos homens não é justiça, nós não conhecemos, nós temos dificuldade de entender ainda o que essa palavra significa, justiça. Então, as palavras de Jesus, elas desafiaram as normas culturais da época, convidando as pessoas a viver de uma forma diferente, né? Ele convidou a gente a um outro caminhar. Por isso, então, ele foi condenado. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para essa noite, né, para a nossa reflexão, aproveitando que a Semana Santa, né, que é onde é lembrado esse momento mais finalzinho, né, da peregrinação física de Jesus aqui na Terra, e a gente refletir o que nós vivemos, né, e o que nós estamos vivendo hoje, que as mudanças já aconteceram, né, mas ainda temos muito daquele momento, daquele passado. Tem muitas pessoas que ainda continuam insistindo nesse cristianismo que não é cristianismo coisa nenhuma, né? O evangelho de Jesus está muito longe do ódio, da vingança, da separação, da ideia de discriminação, de preconceito. E daí eu trouxe a ideia, a imagem do Papa Francisco, porque ele realmente também trouxe uma revolução dentro da igreja, né, que ele liderou por 12 anos com muito critério. Diria que, pelos conhecimentos nossos, né, da doutrina espírita, como missão cumprida, deve estar sendo recebido com festas, com alegria no plano espiritual, pelo trabalho realizado aqui na Terra, por essas ideias revolucionárias, né, essas quebras, né, de costumes equivocados, né, que contrariam a ideia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela atenção, pelos esses momentos. E, como o seu Maurício colocou, né, nós vamos então encaminhar para a nossa oração e o alto passe, com a certeza que nós temos poder dessa energia e que nós precisamos aprender a cada vez mais usar esse poder em favor